Vitória 1, ou melhor, Santos 0, Vitória 1. Na Vila Belmiro, pela primeira vez na história, o Vitória venceu o time do Santos. E eu vou te falar, o Vitória jogou por uma bola, se fechou e fez o que tinha que ser feito. O Santos é que não conseguiu fazer o que deveria ter feito, que era armar o seu jogo, infiltrar a zaga do Vitória e vencer a partida. Vamos falar sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu quero que você ajude aí no engajamento do canal Oriente Santista, falta pouco para chegar em 15 mil inscritos, então se inscreve, deixa o like e comenta aí nesse vídeo, hypa o vídeo também, porque isso ajuda muito também no engajamento, então dá essa força aí, tá? Ajuda bastante o canal. Bom, a gente pensava que o Santos podia vencer o Vitória, abrir 6 pontos para a zona de rebaixamento e começar a pensar ali em ficar em 12º, 10º colocado. Tomamos um choque de realidade. Não que a gente acreditasse que o Santos é um baita time, ia chegar em Libertadores, não, nada disso. Mas o Santos, a gente imaginava que na mão do Vojvoda ia começar a ter um rendimento melhor e esses jogos, teoricamente mais tranquilos, em casa, contra um Vitória que não tinha vencido ainda fora de casa no Brasileiro, o Santos conseguiria vencer por 2-0 ali de forma até que tranquila. Não, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o Santos não tem competência para acertar o gol adversário. Me fala aqui nos comentários qual foi o momento em que o goleiro do Vitória foi o grande destaque no jogo. Não teve esse momento, porque o Santos não deu trabalho para o goleiro do Vitória. Por mais que o Santos tivesse uma posse de bola grande, vou trazer aqui os números para vocês entenderem, a posse de bola do Santos foi 73%. Nas plataformas estatísticas, a gente tem um cálculo em relação à expectativa de gols. Quantos gols são esperados de acordo com o jogo, como ele está se desenhando. E pelas grandes chances que o Vitória teve, pelos números foram duas, o Santos teve apenas uma, em relação a faltas, roubadas de bola, escanteio, passes, posse de bola, acredite, o cálculo que é feito, a expectativa de gols, era de um gol para o Santos e de 1,8 para o Vitória, quase dois. Ou seja, da forma que foi desenhada o jogo, o Vitória exerceu o futebol que ele queria, que era se fechar e usar os contra-ataques. E não era aquele contra-ataque numa transição absurda, de muita velocidade. Não, era explorar os espaços. E aí, para mim, passa também o problema do Vojvoda em relação à insistência com alguns atletas. Explorar, por exemplo, a ala não era o que o Vitória queria. Então, por que manter o Escobar? Foi nítida a mudança de produtividade pela esquerda quando você teve o Souza em campo. O Guilherme, que estava muito mal no primeiro tempo, não fez uma grande partida no segundo, mas ele evoluiu muito de produção com a entrada do Souza, porque agora ele tinha alguém para quando ele tivesse a bola conseguisse fazer o passe em profundidade, porque o lateral passava e chegava na linha de fundo. Nos momentos em que o próprio Souza entrava pelo meio, o Guilherme abria na ponta e conseguia fazer o passe junto com o Souza. O Zé Rafael subiu de produtividade também no segundo tempo com a entrada do Souza. Porque o Santos tinha mais volume também para o ataque pela esquerda. Do lado direito tivemos uma boa partida do Igor Vinícius, mas também com pouca produtividade ali no ataque na linha de fundo. Ele participou muito, ocupou bem o espaço, o Ilharão também no primeiro tempo fazendo esse bom posicionamento. Mas se a gente for falar da parte do ataque do Santos, o Santos não teve efetividade para atacar o Vitória. Teve boas ultrapassagens ali pela direita, pela esquerda, movimentações interessantes, mas o Santos, em relação à postura, esse que foi o problema, a postura, o Santos não ganhava a segunda bola. O Santos não brigou. Quantas vezes você viu, por exemplo, algum jogador do Santos brigar pela bola, fazer uma falta no meio, num carrinho, alguma coisa, como aconteceu contra o Corinthians? Não dá para o Santos ter essa postura somente em clássicos. Todos os jogos até o final do ano são finais para o Santos para sobreviver na primeira divisão. Não adianta achar que vai ganhar só de São Paulo, Corinthians e Palmeiras e vai ficar na primeira divisão. Em 2023 a gente ganhou de Flamengo e Palmeiras e caiu. Tem que levar a sério também as partidas contra times menores. Tem que aprender a infiltrar na zaga adversária quando ela estiver fechada. O Santos cansou de jogar bola na área. Qual cruzamento do Santos deu certo para uma finalização? A única que deu foi do Igor Vinícius no Guilherme, que cruzou muito bem. Só que o Guilherme, ao invés de chegar e bater de chapa, ele preferiu se jogar no chão e dar o peixinho. Então é muito complicado quando o ataque não consegue fazer sua parte. E aí também passa pelas mãos do Vojvoda de não fazer a troca de jogadores que ele deveria ter trocado.
No intervalo mesmo, já tinha ter colocado o Robinho, o Souza, o Bom Tempo que entrou muito mal. Absurdo o que fez o Bom Tempo nesse jogo. Entrou dormindo. O jogador que tá no banco de reservas, ele tem que estar preparado para entrar e ligado lá em cima. O Bom Tempo entrou dormindo. As 3 primeiras bolas que ele pegou foram 2 chances para o Vitória e uma delas na trave. Porque o Bom Tempo entrou num sono absurdo. O jogo é às 9h30, você dorme cedo, Bom Tempo, que ótimo. Na sua casa, no jogo não. No jogo entrou alerta. A bola é cruzada, o Bom Tempo vai tirar, ele só encosta na bola e devolve no pé do jogador do Vitória que cruza e o outro jogador chega e finaliza na trave. Porque o Bom Tempo, na hora que a bola tá na frente dele, dá um bicão. Não, ele foi tentar dominar e dominou errado e devolveu a bola. Foi dar o passe da esquerda pro meio, deu o passe errado no pé do atacante do Vitória, deu contra-ataque. Não dá pra entrar nessa voltagem, Bom Tempo, pelo amor de Deus. Como é que você quer brigar por posição de titular nesse time que você até acha que merece em certos momentos, entrando dessa forma? Num resumo, a gente teve vou falar do Brasão no final, tá? A gente teve o Adonis Frias fazendo uma partida normal, não foi exigido. Luan Pérez também não foi exigido. Nos momentos que precisaram ali, não foi neles a bola, até que cercaram bem. O Ilharão, acho que fez uma boa partida, com ritmo de jogo, com um físico mais consistente. Acho que o Ilharão pode até tomar a posição do Schmidt no time, porque gostei da forma que ele se postou em campo, não achei ruim. Ah, mas ele não participou tanto. Mas essa não era a função dele era receber a bola e distribuir, e isso ele fez. E não teve nenhum momento de falha de marcação ou falha do William Arão de deixar um cara chegar. O Vitória não chegou pelo meio, porque o Santos estava bem postado. O problema foi a postura na frente. O Vitória teve uma chance num pênalti. E só, mais nada. O Zé Rafael não foi tão bem assim quanto foi contra o Corinthians, mas até que foi razoavelmente bem. O Escobar foi um cara que ficou sem função na esquerda, porque ele não tinha quem marcar e não conseguia subir. Na direita a gente teve o Igor Vinícius com uma boa atuação, conseguindo chegar na linha de fundo, fazendo boas jogadas, trocando bem ali com o Ilharão, fazendo na direita quando ele subia, se aproximando ali do Barreal, boas jogadas entre os dois, inclusive aquela que o Barreal rouba a bola, toca de calcanhar para trás, que o Igor chega na linha de fundo, cruza e o Guilherme, ao invés de bater pro gol, tenta dominar, dá uma conduzida maior e dá um recuo pro goleiro. Falta mais vontade para chutar no gol, falta técnica. A gente tem o Barreal que fez uma boa partida pela direita, num certo ponto, tá? Mas também faltou bastante. O Barreal a gente espera muito mais dele, mas não foi uma partida ruim do Barreal. Faltou produzir lá na frente. Mas ele até que fez boas transições, fez boas trocas de posicionamento. Não foi tão ruim assim o Barreal. Muita gente ficava criticando muito o Barreal, mas eu não acho que ele fez uma partida tão ruim assim. E aí a gente vai para os 3 principais problemas do Santos, se falando de jogadores de linha, né. Guilherme teve uma baixíssima produtividade pela esquerda, mas é o que eu sempre digo, ele precisa ser acionado. Alguém tem que pegar a bola e jogar para ele correr, fazer com que ele explore o espaço, tocar para ele atacar o espaço, fazer o facão. Não aconteceu esse momento nenhum, ninguém explorou o Guilherme dessa forma. Aí fica muito difícil mesmo para o Guilherme conseguir ajudar, porque ele não é o cara que vai pegar a bola e vai armar o jogo. Isso não vai acontecer. Só que também tem um outro lado. Quando o Guilherme foi acionado, ele também não conseguiu ajudar. No segundo tempo, quando ele teve chances, ele não conseguiu. E finalizou mal na bola do Igor Vinícius, na primeira, né? No primeiro tempo, e finalizou mal na hora que o Igor Vinícius cruza no pé dele, que ele vai tentar dar um peixinho de cabeça ali no chão, e também vai muito mal, Guilherme. Então, apesar de no primeiro tempo ele não ter conseguido ajudar porque ninguém acionava ele, no segundo tempo ele foi acionado e também não conseguiu. Lautaro Dias, pra mim, é um cara que ajuda muito na movimentação, só que ficou meio que sem função, a bola não chegava nele. Quando ele estava dentro da área, a bola não chegou para o Lautaro finalizar. Então, na única que chegou, que foi a primeira, ele chutou o chão de forma ridícula, foi marcado um pênalti que não foi. Foi a chance que ele teve de finalizar pro gol, com menos de 1 minuto. Depois não teve mais chance, porque ele não conseguiu receber essa bola. E aí não conseguiu receber por quê? Vamos falar de Eurolacer, né? Tem 2 coisas que a gente precisa falar aqui, de Eurolacer e de Brasão. O Eurolacer pra mim é um excelente jogador, bate muito bem na bola, tem boas enfiadas de bola, consegue enxergar bem o jogo, vira muito bem da direita pra esquerda, enxerga bem o jogo, é muito bom jogador.
mas não tá rendendo. Não adianta ser um bom jogador. Bom jogador, sabe quem é? Bom jogador é o Neymar. Neymar hoje tá rendendo pro Santos? Não, porque tá machucado. Então, uma coisa é a gente falar, Neymar é bom jogador. Outra coisa é falar, nossa, o Neymar hoje faz a diferença. Não faz, porque ele não tá em campo. Certo? Todo mundo concorda com isso, né? O Neymar é um excelente jogador, mas hoje ele não contribui porque não tá jogando. O Uroleiser é quase isso, a diferença é que o Uroleiser está em campo. Ele é um bom jogador, bate bem na bola, tem bons lançamentos, inverte muito bem, bate bem no gol, tem uma boa arrancada, dribla. Mas no que o Uroleiser faz que de fato tem resultado para o Santos? O que ele fez até agora que de fato fez com que o Santos oferecesse perigo ao adversário? No começo da passagem dele, ele colocou diversos jogadores na cara do gol e eles perdiam o gol. A gente cansou de ver David Washington, Tiquinho Soares, Tassiano perderem gols lá na frente no começo do ano com jogadas do Oroleiser. Hoje em dia, não acontece mais isso. Por quê? Porque os jogadores não perdem mais o gol? Não, porque ele não consegue mais colocar os caras na cara do gol. Ele não oferece assistência e não faz gol. Nos números de fato, o Guilherme e o Barreal são muito melhores do que o Oroleiser. Ah, mas porque o Guilherme recebe bolas. Tem muita jogada individual do Guilherme que ele vai pra cima na arrancada, ganha na velocidade, chuta no gol e faz. Jogadas individuais, por exemplo, como o Barreal, que dá aquele toque pro meio e bate na gaveta e faz um golaço contra o Corinthians. Qual jogada que a gente vê do Rolê você pegar, botar a bola debaixo do braço e decidir? Ele não faz. Precisa sim de um banco. Ele tem que acordar. Por enquanto, eu acho bom jogador. Mas por enquanto, em rendimento, o Roleiser é um Lucas Lima de 2025. Não agrega. Para mim, merece banco. Deixa o Barreal pelo meio mais solto e coloca um cara na direita. Seja o Bom Tempo como um meia que abre como se fosse um ponta, que é o que o Barreal anda fazendo, ou faz isso com o Cabageiro, que também sabe fazer, ou põe o Robinho titular. Ah, mas é muito novo. Põe para jogar. Agora precisa mudar. E finalmente, vamos falar de Gabriel Brazão. Brazão é um excelente goleiro. Gosto demais de Gabriel Brazão. E um dos fatores que fazem com que o Brazão seja o que ele é são as loucuras dele, de se matar, se jogar, não ter medo. Só que eu acho que tá passando um pouco da conta. Ele tá se jogando em bolas que não precisa. No lance em que ele faz um pênalti, sim, ele fez o pênalti. Ele tava a quase 2 metros do Adonis. O Adonis subiu sozinho na bola, porque nem o atacante do Vitória acreditou que ele podia chegar naquela bola. Nem ele acreditou. Mas o Brazão, a 1 metro atrás do atacante do Vitória, achou que poderia chegar na bola antes. Por quê? Não faço ideia. Não tem nexo o Brazão pular daquele jeito. Pulou, bateu com a perna na nuca do jogador do Vitória, e aí, independente se a pancada é forte, se não é, se tem alavanca, se não tem, se tem intenção, não tem, ele pulou e bateu com a perna na cabeça do cara. É pênalti. Um pênalti ridículo, mas é pênalti. Não é porque é contra o Santos que a gente tem que ficar chorando. O que é certo, ele fez um pênalti ridículo. E não dá para ter uma desatenção como essa. Não dá. O que o Brazão fez é o reflexo do Santos em campo. Decisão errada. No momento que não precisa. Não precisava ele pular daquele jeito. A bola estava longe, ele jamais ganharia aquela bola. Mas é um reflexo do Santos, desatento, sem entender o que está fazendo em campo. O Brazão tem muito crédito, muito crédito. Mas ele hoje foi o reflexo da postura do Santos em campo. Agora o Santos tem 31 pontos, assim como o Vitória, que também tem 31. O Santos tem um jogo a menos, está fora da zona de rebaixamento por causa do critério de desempate. O Santos tem mais vitórias do que o próprio Vitória da Bahia. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Seguimos até o final do ano desse jeito, brigando contra a zona de rebaixamento. Um abraço. Tchau, tchau.